Bom dia a todos e a todos. Vamos iniciar na data de hoje, dia 28 de 2 de 2023, a nossa quarta reunião ordinária. E peço ao vereador e primeiro secretário, o vereador Ricardo Souza, que faça a leitura dos presentes. Presente na quarta sessão ordinária, realizada no dia 28 de fevereiro de 2023, no plenário na Câmara Municipal da Presidência. Vereadores presentes: Irmão Biá, Denise Almeida, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, Misael Prechanista, Jesus Araújo, Flávio Nascimento, Dete Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo. 13 vereadores presentes, senhor presidente. Com coro regimental, declaro aberta a quarta reunião ordinária e peço ao vereador Irmão Biá que faça a leitura do trecho da Bíblia Sagrada. Bom dia a todos e a todas. Assim como autoriza o nosso presidente, deixarei um versículo da parte do Senhor para todos nesse dia a qual Ele nos concede. No livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10 e 11, que diz assim: Não temas porque eu sou contigo, não te assombre porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignarem contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. Quantos podem dizer amém? Palavra do Senhor, senhor presidente. Peço ao primeiro secretário, vereador Ricardo Souza, que faça a leitura da minuta da terceira reunião ordinária. Minuta da terceira reunião ordinária Câmara Municipal de Olinda, realizada no dia 14 de fevereiro de 2023, senhor presidente, vereador Saulo Holanda. Às 10 horas e 34 minutos do dia 14 de fevereiro de 2023, realizou-se na Sala da Presidência a terceira reunião ordinária sob presidência do vereador Saulo Holanda. O presidente promoveu a abertura da reunião ordinária. O primeiro secretário, o vereador Ricardo Souza, procedeu com a verificação dos presentes: Irmão Biá, Bruno de Melo, Denise Almeida, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, Misael Prechanista, Júnior Araújo, Flávio Nascimento, Jorge Guerra, Dete Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo, Vladimir Banca. Ao observar o número regimental, o presidente pôde proceder com a instalação da sessão. O vereador Irmão Biá prosseguiu com a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, livro de Salmo, capítulo 91, versículo 14 ao 16. O primeiro secretário realizou a leitura da minuta da ata da segunda reunião ordinária, realizada no dia 10 de fevereiro de 2023. Em discussão a ata, não houve que querer discutir. Em votação, não houve discordância, aprovada. O primeiro secretário prosseguiu com a leitura do expediente. Encerrada a leitura do expediente, dispensou o livrador e convocou o primeiro secretário para fazer a verificação do quórum. Os vereadores presentes: de Olinda, Irmão Biá, Denise Almeida, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, José Prechanista, Jesus Araújo, Flávio Nascimento, Jorge Guerra, Silva, Antônio Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Banca. O presidente convocou o primeiro secretário para iniciar a ordem do dia. Ordem do dia. Projetos em discussão. Projeto 36, autor, vereador Jesus Araújo. Requer audiência pública para discussão sobre o cronograma de contenção de barreiras no município. Em discussão, os vereadores Jesus Araújo, Biai, Dete Silva, Vinícius Castelo, Jorge, Ricardo, Everaldo, Vladimir Banca, Irmão Biai e Saulo Holanda quiseram discutir. Em votação nominal. Votaram favorável os vereadores Bruno de Melo, Jesus Araújo, Jorge Guerra, Dete Silva e Vinícius Castelo e Vladimir Banca. Votaram contrário ao requerimento os vereadores Tuxão de Olinda, Irmão Biá, Denise Almeida, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, Misael Prechanista, Flávio Nascimento, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biá e Tony Magalhães. 6 votos favoráveis, 11 votos contrários. Rejeitado o requerimento 36 de autoria do vereador Jesuíno. Justificaram seus votos os vereadores Irmão Biá, Bruno Melo, Denise Almeida, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, Misael Prechanista, Jesus Araújo, Flávio Nascimento, Jorge Guerra, Dete Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães, Vinícius Castelo e Vladimir Banca. Encerraram a ordem do dia. O vereador Biai requeriu uma questão de ordem, a qual foi defendida pelo presidente. O vereador Biai fez um requerimento verbal de voto de aplauso ao Observatório Olinda pelos seus 6 anos. O presidente encerrou a sessão ordinária, convocando a sessão extraordinária para o dia 14, às 14 horas. O horário de encerramento da sessão foi às 13 horas e 20
Minuto, senhor presidente. Encerrada a minuta da terceira reunião ordinária. Coloca em discussão a terceira reunião ordinária. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, quem concorda permaneça como se encontra. Aprovado. Leitura do expediente. Então, a leitura agora da ata extraordinária. Minuta da primeira reunião extraordinária Câmara Municipal de Olinda, realizada no dia 14 de fevereiro de 2023, sob a presença do vereador Saulo Holanda. Às 13 horas e 35 minutos do dia 14 de fevereiro de 2023, realizou-se no plenário da Câmara Municipal a primeira reunião extraordinária. Vou pedir aqui que só faça a correção da ata, que foi iniciada às 14 horas. O presidente promoveu a abertura da reunião ordinária. O primeiro secretário, o vereador Ricardo Souza, procedeu à verificação dos presentes. Tostão de Olinda, Irmão Biá, Bruno de Melo, Denise Almeida, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, Museu Preshanista, Josino Araújo, Flávio Nascimento, Jorge Guerra, Dete Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Tony Magalhães, Biai, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. Observado o número regimental, o presidente pôde proceder com a instalação da sessão. O vereador Irmão Biá prosseguiu com a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, livro de Provérbios, capítulo 19, versículos 17 e 18. O presidente convocou o primeiro secretário para iniciar a ordem do dia. Ordem do dia, projeto de discussão. Emenda modificativa ao projeto de lei 0823, autor vereador Vinícius Castelo. Emenda, altera o artigo 2º caput do projeto de lei 08-2023. Em discussão, os vereadores Vinícius Castelo, Biai, Dete Silva, Ricardo Souza e Jorge Guerra quiseram discutir. Em votação nominal, votaram favorável ao projeto de emenda modificativa 01-2023 os seguintes vereadores: Josino Araújo, Jorge Guerra, Dete Silva, Vinícius Castelo, Vladimir Labanca. Votaram contra os vereadores Tostão de Olinda, Irmão Biá, Bruno de Melo, Denise Almeida, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, Museu Preshanista, Flávio Nascimento, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biai, Tony Magalhães. 5 votos favoráveis e 12 votos contrários. Rejeitado o projeto de lei emenda modificativa 123 de autoria do vereador Vinícius Castelo. Justificaram seus votos os vereadores Denise Almeida, Felipe Nascimento, Biai, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca. Seguindo a ordem do dia, projeto de discussão, projeto de lei 08-2023, autor Poder Executivo, emenda, dispõe sobre o auxílio à moradia no âmbito do município de Olinda das Providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação é pela legalidade e constitucionalidade. Parecer da Comissão de Finanças é pela aprovação. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, não houve discordância. Aprovado o projeto de lei 08-23. Segue a ordem do dia. Projeto de lei 09-23, o Poder Executivo concede crédito popular aos ambulantes com atuação no Carnaval de Olinda na forma como dispõe. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da Comissão de Finanças é pela aprovação. Em discussão, os vereadores Josino Araújo, Biai, Vinícius Castelo e Vladimir Labanca quiseram discutir. Em votação, não houve discordância alguma. Aprovado o projeto de lei 09-2023. Segue a ordem do dia. Projeto de lei 10-2023, autor, mesa diretora, emenda, fixa o subsídio dos membros do Poder Legislativo Municipal, do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais de 2025 a 2028 no âmbito do município de Olinda. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça pela constitucionalidade e legalidade. Parecer da Comissão de Finanças é pela aprovação. Em discussão, não houve quem queira discutir. Em votação, não houve... Em votação, aprovado. Não houve discordância nenhuma, aprovado. Projeto de lei 1023, autoria mesa diretora, foi aprovado. E encerrada a ordem do dia, o presidente encerrou a sessão ordinária, convocando a próxima para o dia 28 de fevereiro, no horário regimental. O horário de encerramento da sessão foi 14... Tem que corrigir também só o horário do encerramento da sessão. Tá? Encerrada aqui a minuta da ata, senhor presidente. Em discussão... A extraordinária em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem concorda, permanece como se encontra. Aprovado. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do expediente. Expediente da quarta reunião ordinária, dia 28 de fevereiro de 2023. Projeto de lei 011-2023, autor vereador Felipe Nascimento. Institui o Dia Municipal do Brega no município de Olinda. Ofícios.
Ofício 14, Carla Tadeia, encaminha a Casa Legislativa o seguinte Poder Executivo. Concede crédito popular aos ambulantes com atuação no Carnaval de Olinda. Ofício 015, Carla Tadeia, encaminha a Casa Legislativa a seguinte lei. Lei 6279, dispõe sobre auxílio moradia no âmbito do município de Olinda. Ofício 05, João Domingos, presidente da CMSO, destinação de emendas parlamentares. Ofício 380, Ana Calu, resposta do ofício do vereador Biai. Ofício 86, Marconi Madruga, resposta do ofício do vereador Everaldo Silva. Requerimentos, todos os requerimentos encontram-se no portal da transparência. Requerimento 9, requerimento 90 de 2023, 90, 91, 92, 93, 94, autor vereador Vinícius Castelo. 95, Biai. 96, Labanca. 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, vereador Ricardo Souza. 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, vereador Ricardo Souza. 125, Jesuíno Araújo. 126, vereador Jesuíno Araújo. Encerrado o expediente da 4ª reunião ordinária, senhor presidente. Com o expediente encerrado, declaro aberto o livro de oradores. Primeiro orador, o vereador Saulo Holanda. Passa o tempo para o vereador Severino Barbosa Biai. Próximo vereador, o vereador Misael Prestanista. Próximo orador, o vereador Vinícius Castelo. Quem é o último orador, presidente? Então, mas passou para Biai, então ele mas tem que usar no seu tempo, na hora agora. Não vai usar aqui tempo. Ele é o quinto. Hã? Aí junta os 15 dele. Ah, ele tá no... Tá. Bom dia a todos e a todas aqui presentes, a sociedade civil. Eu, na verdade, vou fazer alguns apontamentos importantes, né, de recapitulação da própria atuação parlamentar, na qual eu me encontro incumbido, né, diante da responsabilidade, mas principalmente das prestações de atuações do que eu venho fazendo ao longo desse início do ano, né. Eu oficiei e encaminhei à Defensoria Pública de Pernambuco um requerimento de atendimento concentrado das famílias que sofrem com disponibilidade de vagas em relação à pauta que eu acredito que quem começou a trazer foi Jesuíno, em relação às situações, né, da disponibilidade de vagas em creches e em escolas, Jesuíno. Fiz visitas também presenciais, mas também estou em diálogo com o próprio Ministério Público, bem como diversos conselheiros e diversas conselheiras tutelares, para que a gente possa também acompanhar a situação e procurar, de fato, medidas efetivas para que as nossas crianças não fiquem, né, à margem, à mercê do acesso à educação, que eu acredito que é um direito mais básico que a gente precisa aqui lutar constantemente. Protocolei também ofícios ao gabinete do prefeito, Secretaria de Educação e Gestão de Rede de Famílias, que sofrem com as indisponibilidades de vagas, né? Uma outra atuação também que eu protocolei foi o voto de pesar de Israel Campelo dos Santos, que foi uma situação que a gente acompanhou. Eu fui, enquanto representação da Comissão de Direitos Humanos, juntamente à vereadora Odete Silva, né, até o local, para poder me solidarizar com a vítima, não com a vítima, né, mas com seus familiares que também foram vítimas da situação, porque ouvir a dor de uma mãe, a dor de um pai, a dor dos familiares em relação à perda do seu filho, principalmente um filho que tinha diversos sonhos e que lutava constantemente, é muito doloroso. E aí a gente protocolou enquanto mandato o voto de pesar, mas também a nota de repúdio em relação à morte de Israel, porque eu entendo que é também uma morte por consequência, ou na verdade inconsequência política, porque como já foi bem abordado, né, e aí eu quero aqui mencionar a fala do próprio prefeito Lupécio, já tinha recurso, isso dito pelo mesmo, em setembro de 2022, e uma das áreas a serem contempladas seria justamente na qual a localização foi soterrada. E aí a gente viu novamente mais uma perda de uma vida, mas ao mesmo tempo me fica a sensação do receio e do medo do que a gente vai enfrentar nesse inverno, porque a gente está vendo as catástrofes que têm acontecido, mas ao mesmo tempo nenhuma apresentação de plano de contingência ou plano
de uma política que venha fortalecer essas áreas de riscos e de vulnerabilidade. Não sei se os senhores e as senhoras estão aqui acompanhando, mas São Paulo está numa situação catastrófica. E isso só vem novamente reforçando a necessidade de implementar políticas que sejam estruturais. Eu quero que vocês percebam que eu não estou aqui para poder colocar nas costas do prefeito Lupécio a responsabilidade de modificar de maneira, em um ano, a situação de vulnerabilidade, porque ela é estrutural. O que eu estou construindo é uma possibilidade de dialogar de maneira madura e séria sobre o que é que a gestão, diante da situação, está fazendo, ou ao menos tentando fazer. E é esses os questionamentos que a gente vem para que a gente possa elucidar sobre essas questões das chuvas. Dito isso, eu fiz alguns pedidos de informações para que a gestão possa se colocar à disposição da própria população em relação ao que tem feito em relação à pauta das chuvas, mas também eu fiz uma notícia de fato ao Ministério Público, que contém mais de 396 páginas, que é, de fato, uma denúncia que eu precisei fazer diante da falta de diálogo que a gestão não tem, de apresentar, mas, ao mesmo tempo, de recolher, desde o primeiro dia que eu tenho atuado em mandato, todas as provas robustas, concretas e sérias para que a gente possa lidar com a responsabilidade que precisa ser arcada pelo gestor municipal. Eu gostaria aqui também de referendar a fala infeliz do secretário de Defesa Social, que disse para a mãe dessa criança, no local de Defesa Civil, que disse para a mãe dessa criança que, felizmente, ela não morreu, mesmo que ela tenha perdido seu filho, e que é lamentável que as pessoas não saiam, né, dos espaços vulneráveis. Nós, na condição de pessoas públicas, precisamos entender que morar em área de risco não é uma opção, principalmente para as pessoas mais pobres. A gente não pode se atribuir do espaço de poder para poder responsabilizar quem não tem a competência de modificar aquela realidade. Quem tem a competência e quem tem a possibilidade de modificar somos nós. É por isso que nós nos colocamos à disposição, é por isso que a gente passa por um processo de votação e é por isso que a gente precisa começar a correr para poder procurar viabilidades necessárias. E não simplesmente dizer que o povo que não está querendo sair das áreas de riscos. Foi uma fala que eu achei absurda, desrespeitosa e que não entende a realidade de fato. Eu, como pessoa que morou 26 anos do lado de uma barreira, com medo de morrer, que toda chuva deta, eu saía do local, do meu quarto, ia para a cozinha, por medo, sei o que é que essas pessoas passam, mas ao mesmo tempo a sensação de ter pessoas na posição de poder e ter esse tipo de fala infeliz. Fiz visita ao local, como bem disse, e também estou articulando e participando de uma frente parlamentar ampliada, né, de combate ao racismo ambiental e desastres socioeconômicos e climáticos, né, que está sendo articulada com alguns mandatos da região metropolitana, mas também nacionalmente, bem como estou em diálogo para a articulação da criação de comissão externa no Senado Federal para a região metropolitana, nos moldes de Petrópolis, que é uma possibilidade a ser implementada. Gostaria de dizer que todas as minhas críticas que eu faço, eu procuro não ser raso. Então, muito do que eu vou fazer na minha atuação é sugerir diversos projetos e possibilidades a serem implementados de políticas públicas para a gestão municipal e torço para que haja a maturidade de entender que não é Vinícius Castelo querendo se atribuir politicamente para poder ter credibilidade. É Vinícius Castelo querendo novamente fazer um gesto com a gestão para poder atuar em conjunto em benefício da população que mais precisa. Porque o que me parece é que a política está se tornando tudo muito pessoal, né? Quer aparecer, quer ganhar like, quer ganhar mídia. E volto a falar, eu não sou influencer, eu sou um parlamentar, uma autoridade dentro da cidade, bem como os senhores e senhoras. Aparecer para nós é extremamente necessário, porque quando a gente aparece, as demandas da população são ouvidas. E é por isso que a gente precisa respeitar o que é a atividade parlamentar dentro da cidade. Uma das coisas que eu preciso abordar aqui, que eu não sei se os senhores e senhoras ficaram sabendo, mas nessa última chuva, a Casa Iemanjá, que é uma casa histórica, ela foi derrubada, caiu. E aí eu estou, na verdade, mencionando, porque eu estou acompanhando mais no que possibilitar a articulação dos senhores e senhoras, eu acho que é mais do que necessário para que a gente possa fortalecer uma casa que é patrimônio vivo da nossa sociedade olindense e que precisa dos reparos necessários, principalmente porque eu tive acesso às documentações onde já solicitou, em 2021, salvo engano, para 2022, vistorias locais com esse mesmo receio. Então, a documentação que
já tenho receio do que pode vir a acontecer, ou do que poderia vir a acontecer, que infelizmente foi prejudicial para a casa de Iemanjá, que fica ali próximo da Sé. Também fiz requerimentos em relação a vistorias de postes de Olinda para o Carnaval. Eu não sei se vocês também ficaram cientes, mas muitos dos relatos que eu ouvi era de que alguns postes na cidade de Olinda estavam dando choque. A deputada estadual de Pernambuco, Rosa Amorim, inclusive, me relatou num domingo de manhã que ela tinha, né, recebido uma descarga elétrica. A gente marcou vistoria, esqueci com o órgão responsável, mas foram alguns profissionais. Qual? Mas tinha um nome lá dos profissionais que, né, peço perdão por não mencioná-los, mas a gente foi até o local e notei que durante o carnaval a prefeitura, por mais que não houvesse nenhuma resposta, porque eu oficiei, fiz requerimento, mas parece que responder Vinícius Castelo é abaixar a cabeça, porque eu não entendo por que não se responde, né, quando na verdade a atuação está lá sendo feita. Alguns postes foram vistoriados, colocaram a segurança durante o período do carnaval. Eu observei, filmei e constatei, porque, como eu falo, a gente precisa atuar na prevenção de tragédia. O meu maior receio é que no carnaval, num período onde muitas pessoas estão passando, acontecesse uma catástrofe, mas graças a Deus, né, Deus foi maior e colocou a mão em cima para que não houvesse nenhum tipo dessa situação. Acionei também o Ministério Público sobre a proibição de bebidas não patrocinadas anunciadas há 3 dias do Carnaval, né, na qual o prefeito Lupécio não seguiu a recomendação do Ministério Público de Pernambuco e a Defensoria Pública de Pernambuco se colocou à disposição para poder juizar as indenizações. Eu estou em contato com diversos comerciantes que investiram R$20 mil, que estão depressivos. Já tem gente que está fechando as portas. Tem gente que está chorando, desesperado. Depois, caso tenha interesse, para que não seja falácio, eu posso até passar os contatos, caso algum parlamentar, alguma parlamentar possa saber da real situação. São profissionais, são trabalhadores que foram prejudicados com o anúncio tardio de uma ação que poderia ser dialogada com a população. Eu quero que todo mundo aqui fique ciente de que eu nunca fui contra e não sou contra o patrocínio no Carnaval. Agora, que houve desorganização, que houve falta de planejamento, isso é explícito, porque os trabalhadores investiram dinheiro a respeito disso. O que eu estava pleiteando e pautando durante esse período foi de como não prejudicar os profissionais que passaram por essa situação. E que, infelizmente, novamente, a gestão do prefeito Lupécio demonstra despreparo em relação em relação ao que precisa ser feito para poder defender e garantir o direito dos cidadãos que aqui trabalham e que fomentam a economia local. Eu gostaria aqui também de reforçar a fala, porque o que eu tenho notado é que tem se tornado tudo muito pessoal, Det. E eu falo isso porque eu já tenho uma lista de pessoas que são comissionadas da Prefeitura de Olinda, que não só têm se organizado para poder me atacar, mas que têm atacado diretamente, seja por direct, seja em comentários nas minhas publicações. Quero dizer que eu não faço política de brincadeira. Quem cometer crime, quem deturpar, quem mentir, quem achar que eu vou ser omisso, será, sim, acionado e responsabilizado juridicamente para poder entender que a atividade parlamentar precisa ser respeitada dentro da cidade. Porque o que eu faço está dentro da linha da Constituição. Eu fiscalizo, eu denuncio se for necessário, mas eu principalmente dialogo. E esse diálogo eu, infelizmente, não tenho com o prefeito Lupécio. Não tenho absolutamente nada contra o prefeito Lupécio, eu nem o conheço. Pelo contrário, falo com o Felipe Nascimento, falo com as famílias deles, tranquilamente. Sempre desejo muita saúde e muito sucesso, porque de fato é genuíno. Agora, eu não posso me omitir de simplesmente ficar calado para poder agradar A, B ou C. Não tenho interesse de agradar absolutamente ninguém. A única pessoa, as únicas pessoas que eu tenho interesse de agradar é quem me apoia e entende a minha atividade parlamentar. Finalizando, peço perdão, deixa eu beber água. Para poder finalizar, eu gostaria só de repudiar, na verdade, uma ação que aconteceu com Luiz, que é filha do Chico Sainz, e que no último dia do carnaval ela mencionou a situação dos ambulantes, se solidarizando, e me mencionou, agradecendo a minha atuação.
O que aconteceu a partir disso também é, novamente, a atuação municipal de Olinda agindo de maneira irresponsável. A secretária de Turismo de Olinda, a Yane Siqueira, puxou a Luíse, né? Porque é importante dar os nomes aos bois, né? Mas é importante que a gente fale isso para que não se repita, mas para que a Yane saiba que eu vou estar fiscalizando e atuando se de fato, né, essas ameaças vão acontecer. Puxou a Luíse no canto e disse que ela jamais subiria naquele palco, porque quem paga é a gestão municipal. É novamente não entender o que é o espaço público. A gente está aqui de passagem. A gente não é autoridade para poder estabelecer quem vai estar atuando ou não. É a filha de talvez, Jesus, o maior líder cultural de Olinda, que é Chico Sainz. Do último cara que fez um movimento no show de Nação Zumbi, que só por me mencionar, disseram que jamais iriam subir no palco. A Yane e também, né, outras pessoas da cultura que deram resposta. Porque é isso, eu falo na cara, eu só tenho um papo, não fico de gracinha e exijo respeito, porque, novamente, não estou fazendo política de brincadeira. Mas tem gente que gosta de ficar dando nota em blogs, sem muitas credibilidades, para poder chegar à notícia, né? Mas não coloca a cara e não responde à altura, para que a gente possa entender a responsabilidade que cada um tem. Volto a repudiar. Novamente, vou reforçar a líder do governo BI. Estou à disposição para o diálogo, eu quero dialogar. Não tenho nenhum interesse de implodir ou de ficar de maneira antagônica construindo política. Só que, novamente falando, não irei abaixar a cabeça, me omitir para poder agradar a B ou C, quando eu sei da minha responsabilidade e competência. Jesuíno. Beleza. Obrigado. Próximo orador, vereadora Dete Silva. Pronto, Jesuíno tem 15 minutos. Vou passar meu tempo para Jesuíno. Muito obrigado, Dete, pelo tempo passado para mim. Primeiro eu quero aqui parabenizar o vereador Vinícius Castelo pela atuação do seu mandato, né, e de poder mostrar, né, a realidade das omissões que vem acontecendo com a gestão. E falando na questão da cultura, né, do carnaval, do que foi colocado, tudo que foi colocado porque existia o erro, né? E a gente vê que a gestão, ela não tem a humildade de assumir o erro e tentar consertar. E quando tenta consertar, ainda faz lambança. Então, assim, a gente vê uma nota dessa, né, que foi colocado, né, de uma diretora, né, que é a secretária, eu acho que a secretária da cultura, a Yane, que foi colocada aqui, de turismo, desculpa, foi colocada aqui por Vinícius, dar uma resposta ou falar algo para realmente uma pessoa que faz a cultura na cidade, para uma pessoa que vem da família, né, de Rio Doce, que trouxe, né, a cultura do mangue para todo o Brasil, para o mundo todo, e a gente ouvir isso e ainda ficar calado, né, é dar uma tapa na cara de todos nós. O que eu vejo é que a gestão, ela não respeita, isso não é de agora, isso é desde o começo, não respeita a Câmara de Vereadores, né, e a gente fica triste quando acontecem algumas situações que colegas sabem que a gestão está errada, mas não tem um respeito. A gestão não tem um respeito pela Câmara de Vereadores. E quer que a Câmara tenha um respeito por eles. A gente está aqui para realmente defender a população, que foi quem nos colocou aqui. E a gestão acha que vai continuar na gestão para o resto da vida. E o que eu vejo são pessoas que trabalham nas gestões, carros comissionados e contratados, do mesmo jeito que Vinícius colocou aí, que foi atacado, né, por alguns carros comissionados, que vem atacado e sendo colocado no privado, não tem a coragem de publicamente ser colocado, porque comigo também acontece. Na última denúncia que fiz sobre a questão da base rural de Olinda, eu fui atacado no privado por uma funcionária da prefeitura de Olinda, que trabalha lá, não lembro o nome dela, eu só lembro o sobrenome, Campelo. Só o sobrenome Campelo, não estou lembrando o nome
da pessoa. E várias vezes colocando no meu privado, né, se achando que estava correto. E a gente mostrando que a situação estava totalmente errada, mas se acha que estava correta. Então, a gente vê a irresponsabilidade que existe. Quanto à questão das barreiras, Vinícius, que foi colocada aqui por você, Vossa Excelência, foi uma pena de não ter aprovado a nossa audiência pública para a gente poder discutir, que eu acho que a Câmara de Vereadores é o local para que discuta sobre a situação da nossa cidade, levando os problemas e trazendo também as soluções. Né? Não foi aprovado pela maioria, né, dos colegas, mas a gente já encaminhou um pedido ao Ministério Público, e aí toda a audiência que a gente não conseguir aprovar aqui, a Câmara vai terminar passando a vergonha e vai ter que escolher ou no crédito ou no débito. Porque se não aprova aqui na Câmara, a gente consegue aprovar no Ministério Público. E o Ministério Público é que vai fazer toda a situação, e aí acho que será bem mais fácil de lidar com a situação. Então a gente já protocolou no Ministério Público solicitando a audiência pública, e agora a gente vai esperar, do mesmo jeito que foi feita a audiência da questão da proteção e bem-estar animal, né, no Ministério Público. E ontem, eu tive uma visita no PNI, que é justamente o local que guarda as vacinas, tanto a vacina de Covid como várias vacinas aqui na cidade. E assim fiquei surpreso, vereador Vinícius, vereador Dete, vereador Jorge Guerra, que são vereadores da oposição e que vem mostrando os erros que existem na gestão. E os acertos também. O problema é que os erros, quando a gente mostra, a humildade não existe na gestão e passa por cima de tudo. Mas lá de cara a gente encontrou 3 câmaras frias quebradas na entrada, não tinha nenhuma vacina dentro. Dentro do espaço tinha mais 2 câmaras frias quebradas. As câmaras frias que estavam lá, nenhuma delas passou por nenhuma manutenção, a não ser 2 câmaras, que passou por manutenção em 2021, e a manutenção dizia lá, próxima manutenção em 6 meses. A gente está em 2023 e o adesivo que estava lá era de 2021. Então isso é uma denúncia grave que eu passo aqui para os colegas e posso dividir aqui com os colegas, porque vacinas, né, as vacinas são vidas. Ali o que está sendo guardado ali são vidas. Né? E a gente tem que ter a responsabilidade não de fazer a denúncia por denunciar, mas a denúncia mostrando o que realmente está acontecendo. E com fatos, não inventando histórias. E fazer uma oposição é fazer uma oposição responsável, não simplesmente jogar por jogar. Mas o que eu vi ali no PNI, fui muito bem atendido pela pessoa que fica responsável, né, pela questão da vacina. Dentro da sala organizada, as vacinas estavam organizadas bem acondicionada lá. Porém, o meu questionamento era a questão da manutenção, que não existe. E na Anvisa, se você for procurar lá, e eu li, e eles comentam e falam que de ano em ano tem que fazer a manutenção, ou até de 6 em 6 meses. Tem empresas que cobram a manutenção de 6 em 6 meses desses refrigeradores. Mas no regulamento da Anvisa ela fala de ano em ano. Então, se for pela Anvisa, que faça de ano em ano. Mas é um absurdo. É um absurdo você ver máquinas que chegaram lá em 2017, caros vereadores, e a gente está em 2023 e não passou por sequer uma manutenção. E a gente não sabe o que está acontecendo ali. Porque se existe uma falta de energia, existe um gerador lá, existe. Mas se o gerador falhar e a bateria das máquinas, que só tem durabilidade ou garantia de 3 anos, já se passou os 3 anos. Não sabe se nenhuma bateria, se aquelas baterias ali estão boas para estar funcionando caso precise de uma emergência. E o que eu cobro é que tenha a manutenção. Então a gente encaminhamos a denúncia para a vigilância sanitária para que vá lá e fiscalize a questão do mofo. Existe mofo dentro de uma sala que guarda vacina. A gente vem discutindo a questão de mofo que existe em vários postos de saúde, em várias escolas, mas
o mofo dentro de uma sala que guarda as vacinas, isso realmente é um absurdo. E se eu ver aqui colegas dizendo que, como eu vi pessoas vindo no meu privado dizendo que eu estava mentindo, a gente mostrando, né, e ainda vim dizer que estava mentindo. Então, a gente encaminhou a denúncia para Vigilância Sanitária, encaminhamos a denúncia para a Anvisa e para o Ministério Público e fizemos o pedido de informação para que a Prefeitura encaminhe para a Câmara o certificado de manutenção de todas essas máquinas, o certificado de calibração de todos os visores, porque a calibração que tem mostrando lá no digital, a temperatura que está ali aqui, que está mostrando digital, pode ser que não seja a mesma temperatura que esteja dentro. E a temperatura da vacina, ela tem que estar entre 2 a 8 graus. Se ela baixar de 2, perdeu a vacina. Se aumentar, se passar de 8, perdeu também a vacina. O último lote que chegou lá foi mais de R$350 mil em vacinas. Então a gente tem que ter muito cuidado e a gestão ela precisa ter o cuidado necessário nessa situação. Então a gente está encaminhando e esperamos resposta da gestão. Não a resposta como foi colocado agora num blog desse aqui da cidade de Olinda, dizendo, a Secretaria de Saúde dizendo que o mofo que está lá foi consequência da última chuva do mês passado. Um mofo que já está amarelo, já está preto, e uma chuva do mês passado deixar do jeito que está ali, é realmente querer brincar e dar uma resposta sem uma resposta totalmente desqualificada, né, para o que realmente está acontecendo. Então a gente vai estar encaminhando. Eu vou passar a parte primeiro à vereadora Dete, Ricardo, e aí eu passo a Vossa Excelência. Bom dia a todos e a todas, né? Primeiro, eu quero dizer ao vereador Vinícius Castelo que também a gente tivemos essa preocupação e acompanhou os comerciantes, a gente viu o drama deles, fomos na secretaria, mas também não fomos atendidos, porque infelizmente nós somos perseguidos dentro dessa gestão, certo? Outra coisa gravíssima que aconteceu, que já foi denunciado aqui, solicitado providência, e não aconteceu nenhum tipo de providência do governo, da gestão, que é a questão dos vigilantes nos postos de saúde, né? O posto de saúde da primeira etapa, de novo, foi roubado, a primeira vez, já vai na segunda vez, levaram 5 ar-condicionados, certo? E isso a comunidade fica sem atendimento, né? A saúde já está péssima, em questão de remédio, de médico, de tudo, e ainda acontece mais isso, né? Então, assim, não é por falta que a vereadora Dete Silva cobre, porque eu já fiz pedido de informação, porque eu escutei na outra sessão que a gente, antes de solicitar uma audiência pública, a gente precisa fazer pedido de informação para saber, de fato, o que é que está acontecendo. Eu já fiz pedido de informação, não tive o retorno, né? Já fiz requerimento, também não tive retorno. E a gente, Vinícius, visitou, né, os postos de saúde e a gente sabe como é que está. Quero também colocar aqui que a gente visitou, Vinícius, algumas escolas em Peixinho, em Águas Compridas, em Águazinha, e a gente visitou também na Vila Popular, a AGEU Magalhães, e a diretora disse a gente que faz mais de 5 anos que solicita a reforma lá, e as salas todas cheias de mofo, mas já estão preparados para se colocar ar. E crianças com problema respiratório, professoras, e pior, tem uma fossa que tem mais de 6 metros de fundura, que a prefeitura colocou metade metralha e o resto é água. Imagine como está a situação dessas águas. A escada caiu uma criança dentro. Veja a irresponsabilidade dessa gestão. Então, não é só na saúde, como na educação, né? A gente fizemos uma audiência pública que você participou, você viu o quantitativo de pessoas que veio, né? E a gente questionou da questão dos projetos que a prefeitura, infelizmente, esse tempo todinho que assumiu o governo, não fez nenhum projeto habitacional, não teve a capacidade de fazer, né? O Tiago,
que estava representando a prefeitura, disse que a prefeitura não tinha orçamento de aumentar o auxílio moradia de 130 para mais, que já faz não sei quantos anos, né? E depois que aconteceu essa tragédia em Águas Compridas, foi que aconteceu, no instante teve dinheiro para aumentar para 100% o auxílio. Então, a gente aqui não está brincando de ser vereador, nem tampouco eu estou querendo aqui aparecer, porque eu não preciso disso. Né? Antes de ser vereadora, eu já trabalhava na comunidade e já fazia o meu trabalho e sempre tive responsabilidade. Né? E quando eu ganhei as eleições, a primeira coisa que eu disse às pessoas que votou em mim e que acreditam em mim, que eu nunca ia me vender. Eu nunca ia me calar para não fazer nenhuma denúncia. E eu acho que quando acontecem as coisas, que eu, dentro da minha comunidade, eu me calo e não cobro, eu estou sendo omisso, né? E eu escutei também, que eu não vou citar nome porque não pode, né? Mas foi dito na outra sessão que vai ter oportunidade de eu falar das outras gestões, né? Eu quero dizer que na gestão de Reinildo Calheiro pode ter sido caído barreira, mas não teve morte. E outra coisa, a gestão do PCdoB, ele sabia tratar a oposição. Eu aqui faço um desafio a qualquer um vereador que foi à oposição, que Reinildo não sentou e não conversou, ou ele perseguiu. Está entendendo? Então, e fico muito triste, porque pessoas hoje que defendem o governo do prefeito, já foi também do governo de Reinildo, e trabalhou no governo, tirou foto, né, parabenizou, e hoje diz que o PCdoB foi o pior governo na gestão passada. Aí não foi. Foi o melhor governo, pelo que eu estou vendo, porque sabia tratar as pessoas. A gente fizemos uma solicitação do bloco da amizade, foi tudo aprovado, a questão de guarda para ir, a localidade e tudinho. Vinícius, no dia não apareceu um guarda. Por perseguição. A mim não, a população. Então, quando a gente solicita as coisas, a gente não solicita para o vereador Vinícius, solicita para o povo. E a gente tem sido aqui negado. Né, das coisas, perseguido. A gente faz solicitação de iluminação, não é feita. A limpeza de canal. Eu quero dizer que tudo isso, quando a gente colocou aqui na outra reunião, na outra sessão, foi solicitado. Então, eu não vim aqui para aparecer, não. Eu fiz a solicitação da limpeza dos canal, das barreiras, comuniquei tudo isso ao prefeito e o prefeito não fez. Tá certo? Muito obrigado, presidente. Conclua, pode concluir. Concluir. Tem quanto tempo? Não. 30 segundos, conclui. Vamos, tá bravo. Não tenho que já concluí, presidente. Eu já tinha falado já o que eu já tinha colocado à disposição, só não vai dar tempo para dar uma parte ao Ricardo Souza, mas eu aguardo outros vereadores que possam dar uma parte ao vereador Ricardo Souza. Muito obrigado, senhor presidente. Então, próximo orador, o vereador Severino Barbosa Biai. O senhor tem 15 minutos, o vereador Saulo Holanda, e 15 minutos do senhor. 30 minutos. Como não podia ser diferente, eu ouvi atentamente o pronunciamento dos vereadores de oposição. Não podia ser diferente, né? A gente, na condição de liderança da bancada de sustentação do Executivo Municipal, nós ficamos atentos ao pronunciamento dos 3 vereadores da oposição. Primeiro, o ilustre vereador Vinícius, no alto de sua alta competência para fazer esse trocadilho, trouxe aí uns 10 assuntos
os quais eu anotei alguns, mas vou pegar a ata para ter um relato melhor de todos esses assuntos, que foram uns 10 pelo menos, né? Tem alguns assuntos, vereador Vinícius, que é salutar Vossa Excelência trazer, porquanto isso agrega no nosso posicionamento, tanto de liderança quanto da administração, evidentemente, que tudo contribui, tanto as críticas construtivas, assim como as críticas destrutivas, que às vezes saem da boca da oposição, mesmo que os opositores digam que não. Mas o opositor, ele tem essa característica de falar de uma forma agressiva ou desconstrutiva e dizer que é construtiva. E a gente tem que absorver enquanto liderança da bancada do governo. Quero dizer a Vossa Excelência, ao vereador Jesuíno e a vereadora Dete Silva, que o posicionamento do governo, em momento algum, se coaduna com a questão da agressão, tampouco da questão de perseguição. Não é por aí. Evidentemente que às vezes o vereador tem uma certa dificuldade, porque chega a um ponto, eu vi, por exemplo, vereador que já teve uma estrutura muito maior outrora, e nesse carnaval, por exemplo, colocou meia dúzia de faixas ou 200 faixas, 10, 20, 30, 50, mas parece que não teve aquela densidade carnavalesca que nós já vimos em outros carnavais do mesmo vereador. Talvez o vereador achou por bem não, no seu oposicionismo, não ir buscar, né, evidentemente, algo para o seu carnaval. E achou por bem divulgar o seu carnaval, a sua imagem, em algumas faixas, né, se colocando para a população de uma forma diferente. Então, é evidente que se o vereador fosse buscar a sua parte, né, fosse lutar por algum carnaval maior na sua região, com certeza tinha acontecido. Mas, de um modo geral, o que o vereador falou, por exemplo, o Jesuíno falou das vacinas, é importante. O mofo, que é um fungo, né, uma situação desagradável em todo lugar, eu não sei a cor dele em determinado momento, ou em determinado momento, ou em outro momento. Eu não sei, porque o fungo, o mofo, que é uma coisa altamente prejudicial à saúde, nós não sabemos. Eu não sei se Ricardo Souza, que é mais detalhado nessa questão de saúde, sabe se o mofo amarelo ou o mofo verde ou preto, qual que tem menos ou mais características prejudiciais à saúde. Eu não sei. Então, o que Jesuíno colocou, nós temos a responsabilidade de ir buscar, de pesquisar, de cobrar da secretaria, e eu deixo até aqui, pediria ao irmão Biar, na sua condição e capacidade de vice-líder, que fosse buscar a partir de hoje informações da Secretaria da Saúde acerca dessas denúncias do vereador Jesuíno, não é? A vereadora Dete também fez suas colocações, inclusive que faltaram as seguranças. Eu também solicitei segurança em algum lugar, mas não chegou. Porque o carnaval, ele realmente absorve uma quantidade imensa de policiais, de segurança, de guardas, para um determinado local. E nem sempre chega onde nós gostaríamos que chegasse. Seria importante que chegasse em todo lugar. Hoje a gente sabe que o policiamento, e até hoje, vereador Jesuíno, eu achei até que Vossa Excelência pode até entrar nesse assunto, porque vai ter sigilo dos policiais. Eu acho isso uma coisa que eu discordo, a princípio, porque essa questão de sigilo que o governo federal trouxe há pouco tempo aí, eu acho que foi um desastre, né?
esse sigilo. Queria dizer também que Jesuíno citou até erros e acertos, né? Quer dizer, tem erros e acertos em toda a administração. A Dete citou que eu defendi, eu creio que foi em mim que ela colocou suas palavras, no passado. Olha, nós estávamos numa bancada que éramos filiados ao partido, e não foi porque eu fui pedir para lá, eu já disse a Vossa Excelência uma vez, mas fui convidado. E nada mais justo do que você estar buscando os caminhos para mostrar que aquela administração tem erros e tem acertos. E nós mostrávamos que tinha erros e tinha acertos, não é? Como hoje nós sabemos. Se nós dissermos aqui que a administração nossa, já no seu 7º ano, não tem algum desacerto, algum erro, nós estamos mentindo. Porque a cidade é problemática. A cidade, conforme eu já disse em várias oportunidades, uma cidade de uma densidade demográfica imensa, ou seja, centenas ou dezenas de pessoas por metros quadrados, né? Segundo as informações de IBGE, a Olinda tem a 3ª ou 4ª maior densidade demográfica do Brasil. É muita gente morando em pouco espaço territorial. Temos outras dificuldades como canais, como invasões, ocupações, né, que é o nome correto, na cidade, que incha mais ainda, né, porque as ocupações, a gente sabe que elas, por características próprias, elas trazem mais população ainda para a cidade, né? Às vezes eu soube que em Rio Doce tem um prédio que tem 25 apartamentos e moram 20, tem 24 apartamentos e moram 25 famílias. É uma situação complicada, né? Eu acho que alguém mora na escada, né? Para completar o quarto, sei lá, cada escada é um quarto. Só pode ser, porque é difícil. É difícil um prédio com 24 morar 25 famílias. Então nós sabemos que tem todas essas situações dentro da cidade. A cidade é difícil, não foi fácil para Germano, que eu estive com ele aqui, de saudosa memória, lá nos idos de 1993, 4, 5, 6. Não foi fácil para Jacilda, que eu estive com ela também em 97, 98, 99 e 2000. Não foi fácil para Luciana, 2001, 2002, 2003, 2004 até 2008. Né? Não foi fácil para Renildo, 2009 a 2016. E não é fácil também para o professor Lupécio. Não obstante ser um prefeito que tem hoje uma característica que ninguém pode negar. É a característica do prefeito que está presente nas comunidades. Olha, se o prefeito está presente nas comunidades e sofre as dificuldades que a cidade se lhes apresenta, imagine o prefeito ausente. Imagine. Imagine se esse prefeito hoje, com toda essa mudança, porque hoje o que acontece no mundo, e aqui eu estou, a questão climática, essa questão que surgiu em São Paulo, por exemplo, o governo de São Paulo, irresponsavelmente, e é de partido, que são vários partidos, eu creio que ele seja de um partido, eu acho que era até do partido de Jesuíno, do PSDB, deixou 7 bilhões de reais sem gastar. 7 bilhões. O governo federal atual deixou 25 mil reais para desastres naturais. Não sei se vocês viram, não. 25 mil reais. Veja quanta situação descontrolada, desconectada nós temos nesse país. E aí imagine se com toda essa situação climática, porque hoje o que nós estamos vendo, e graças a Deus hoje, os países do primeiro mundo estão acordando ou voltando a tratar o Brasil não como um pária internacional, mas como um país de inclusão no contexto internacional, trazendo dinheiro para que o Fundo Amazônia volte a funcionar. Porque a Amazônia é hoje a maior floresta tropical do mundo, é o pulmão do mundo. A Amazônia é o pulmão do mundo, que abrange vários e vários países da América do Sul. A Amazônia tem o rio Amazonas, que é o rio de maior volume de água no mundo. E foi cortado o Fundo Amazônico, o Fundo da Amazônia, que hoje está voltando para ajudar a resolver, a diminuir, a minorar
as questões climáticas que a floresta amazônica, quer queira, quer não, de uma maneira ou de outra, ela abrange ou dificulta ou prejudica o clima no mundo todo. Essa é uma realidade que muita gente não sabe, porque talvez muita gente não estudou a geografia geral, né, para saber que o deserto do Saara, lá no Saara equatorial, na África, ele passa no meio aqui, ó, vem pelo Equador, né, a linha do Equador, né, o centro do mundo está lá no Equador, aqui na América do Sul. Na América do Sul, que vem de lá, do deserto do Saara, e aquela areia que vem de lá, chega também aqui. É incrível, né? Que pouca gente aceita isso. Pouca gente aceita isso. Então, é importante que nós saibamos de tudo isso. Entendo as colocações do vereador Vinícius Castelo, é um vereador atuante, que ataca na hora certa e defende-se também na hora certa, mas também defende as coisas certas na hora certa, né? Isso a gente não pode negar, né? É importante as suas contribuições para com a administração, porque, como eu disse no início, nem sempre as críticas elas são apenas destrutivas, tem as críticas construtivas. Nós discutimos aqui, e eu aqui lanço esse desafio, e tenho certeza que a nossa bancada corrobora com isso aí, que seria o quê? Nós precisamos de discutir os problemas agora, para que quando cheguemos lá, no momento do orçamento, nós tenhamos aqui alguma coisa discutida. Eu acho que todo mundo concorda com isso, não só a bancada de oposição, que gostaria de estar nessa discussão, eu creio, mas também a bancada de situação. Nós precisamos, porque nós outros, como diria o espanhol, nós outros não estamos aqui pensando só em nós. Eu acho que se nós estivermos aqui e não pensarmos em determinado momento nessa cidade, que, conforme eu já disse, perdeu 2/3, vereadora Odete, do seu território, que é uma das coisas que mais me incomoda nesses mandatos que eu tenho aqui nessa Casa Legislativa. E se um dia eu descobrir aqui, me irmanar com os 17 vereadores, com 12, com 13, a gente tem que mudar alguma coisa, inclusive o nome desse governador Carlos Lima Cavalcante, que lá no 4 de setembro de 1935, quando emancipou Paulista, tirou 2/3 de Olinda, porque foi ele que sancionou a lei. Foi o governador lá atrás. Então a gente tem que tirar essa coisa daí de Olinda, porque Olinda perdeu muito em razão de um território hoje minúsculo. Olinda hoje tem um território minúsculo, um território que não tem condição para quase nada. Até para uma das coisas mais necessárias que a gente tem, que é a construção de habitações populares, Olinda tem pouquíssimas condições para isso. Então, eu entendo que todos nós aqui temos uma vontade, a vontade de que nós vejamos a cidade melhor. Eu que devo passar antes de vocês, porque não tenho mais a idade de vocês, mas vocês que estão aqui com uma idade muito mais jovial, né? Cada um de vocês, cada um de nós devemos lutar até quando tivermos força para transformar essa cidade, para que, quem sabe, daqui a 10, 20 ou 30 anos, a gente possa ter uma cidade diferente. Porque quando eu comecei a viver aqui o dia a dia e comecei a me pensar, me ver como alguém que via as coisas com clareza, Olinda tinha metade dessa população. Aliás, muito menos, porque em 1970 o Brasil só tinha 90 milhões. Então, Olinda tinha, em 1970, por aí, Olinda tinha, talvez, 100 milhões de habitantes, né? 110. Hoje tem 400 e tantos. Então, eu espero que cada um dos senhores, e eu também puder viver mais alguns anos, né? Evidentemente, nós vamos conviver juntos e lutar juntos, porque eu tenho uma certeza absoluta que, por mais que nós critiquemos o governo, por mais que nós discutamos aqui as ideias contrárias uns dos outros, nós temos também algo na nossa cabeça em prol da nossa cidade, porque é triste para todos nós quando nós vemos ali um cidadão na rua
quando nós vemos ali um cidadão morrendo, quem não sente? Até, vereador Vinícius Castelo, pode ser que aquela pessoa que falou, todos nós falamos algo que depois nós nos arrependemos de ter falado aquilo erradamente naquele momento. Quem de nós já não disse algo que depois pensou, puxa vida, eu falei errado, né? Quem de nós? Eu acho que todos nós já dissemos isso. Então eu deixo aqui essa mensagem, deixo o irmão Biar, peço encarecidamente que atue nessa área, traga essas questões. Eu estou com mais um tempinho aqui do meu amigo Tony, agradeço imediatamente a Saulo, né, o presidente, a Tony, que ainda tem tempo aí, né, Tony? Tem um monte de tempo ainda, dou uma parte da Vossa Excelência, com certeza. E quero trazer aqui, após essa introdução, e o discurso feito acerca das críticas recebidas da oposição para com o nosso governo, eu quero trazer aqui 2 projetos. Um é sobre a questão da colocação no calendário esportivo de Olinda, que deve entrar hoje, né, Júnior? Cadê Júnior? Tá? Do esportivo de Olinda, de ações como de jogos ou de ações esportivas como pedestrianismo, né? Porque é importante nós termos uma corrida de rua. Eu fiz isso há anos e anos e anos atrás. Só que hoje é muito difícil um vereador qualquer fazer uma corrida de rua adequada. Então a cidade precisa fazer para que as pessoas façam uma volta completa em Olinda, uma maratona, uma mini maratona. E fazer um tour Olinda, uma volta de Olinda, como tem na Europa, né? Tour da França, Vuelta da Espanha, né? Giro da Itália, coisas de bicicleta que trazem realmente uma novidade muito significativa para a cidade, e jogos de voleibol, de basquetebol em vários lugares. O outro projeto é sobre a instalação, ou o nome, né, da Vila Olímpica Rei Pelé. Pelé nasceu em 1940, no dia 23 de outubro, lá em Três Corações, ou seja, é um tricordiano, né? Que é Pelé. Nasceu lá atrás, 1940, em Três Corações, em Minas Gerais, né? E morreu agora no dia 27 de outubro de 2022, aos 82 anos de idade. Pelé, nesse período que Pelé faleceu, foi ovacionado em todos os campos da Europa. Quem viu algum jogo da Inglaterra, da França, da Itália, né, agora no final do ano, era um telão com Pelé e um minuto de silêncio britânico, né? Aquele minuto de silêncio que não move nem uma folha de papel. Ontem, no The Best FIFA, né, na entrega do prêmio, né? Na entrega do prêmio de melhor do mundo, Pelé foi novamente elevado, né, aquele título de rei. Enquanto que aqui no Brasil a gente viu Pelé ser chacoteado, né? Não é chicoteado, foi chacoteado, né, no Maracanã, chamado até de maconheiro pelos torcedores do Flamengo, infelizmente. Então, nada mais justo do que essa Vila Olímpica, que ele veio aqui da ordem de serviço em 1996, no dia 9 de março de 1996, ter o nome de Pelé. Nada mais justo do que aquela homenagem que nós já fizemos no dia 2 de fevereiro, né, quando pedimos um minuto de silêncio. Então, eu acho que tudo foi válido para uma pessoa que os esportistas dizem que o futebol brasileiro foi um antes de Pelé e outro depois de Pelé, né? O mundo se rendeu nesses 203 países que existem no mundo hoje. O mundo quase todo se rendeu a Pelé, certo? Uma pessoa que teve realmente uma capacidade imensa de aglutinar. Eu me recordo que no dia que Pelé veio aqui, Rio Doce se transformou num mar de gente e eu não vi uma arrogância, uma falta de empatia daquele homem com as pessoas. Não vi. Eu vi uma pessoa singelo como sou, de uma pessoa singela, uma pessoa sem a menor expressão naquela época, primeiro mandato, né, o cara todo com medo de tudo. Ele assinou uma bola para mim,
Uma bola essa que eu tinha aquela capacidade ou incapacidade de não guardar as coisas boas da vida. Um dia chega um cara, me pediu uma bola e eu só tinha essa bola assinada por Pelé. O cara pegou ao amigo Biá e do amigo Pelé. Juro por tudo que tinha isso. E eu peguei essa bola e dei ao indivíduo. E horas depois, ou no outro dia, o cara voltou com a bola com a câmara de ar. Naquele tempo, quem é mais velho aqui, a câmara de ar, né, soltava da bola. Aí não fiquei com a bola. Alguém pegou, passou a mão na bola e eu não sei até hoje quem foi. Perdi a bola. Mas, então, por tudo isso, eu acho que Pelé representa muita coisa para esse mundo esportivo, para o Brasil e para todos nós que gostamos do futebol. Concedo a parte a Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Tá ouvindo aí, gente? Só para confirmar. Antes de mais, já queria dizer que eu acho que a Câmara deveria conceder uma medalha de honra por esse gesto, viu, de empatia, de dar uma bola do Pelé. Porque não é qualquer coisa, né, vereador? Mas, de toda forma, eu quero agradecer a fala de Vossa Excelência, porque, felizmente, Piai, por mais que a gente seja sempre dois parlamentares que discutimos bastante aqui, o senhor sabe, eu reitero constantemente do respeito que eu tenho pelo senhor e do respeito que eu tenho por todas as autoridades que estão aqui na mesa, né, na sala. Eu vejo vocês como autoridades e é como autoridade que eu acho que o princípio básico que a gente precisa ter enquanto parlamentares é se respeitar. Porque cada um aqui tem suas famílias, cada pessoa aqui volta para casa, tem seus problemas. Eu acho que essa política danosa de desrespeito, de ataque pessoal, é completamente nefasta e que precisa ser extinguida dos espaços de poder. Infelizmente, muitas pessoas que têm se colocado como oposição, talvez com receio ou se sentindo inseguras diante da minha atuação, que eu não posso limitar ou muito menos conceber o que é que as pessoas sentem com a minha atuação, não têm pensado dessa maneira. É por isso que eu acho que é importante eu colocar aqui na mesa, para que a gente fique ciente, mas ao mesmo tempo a sua posição, não só do reconhecimento da minha atuação, é muito louvável, porque eu sempre reforço a importância do senhor enquanto parlamentar dentro dessa casa e queria agradecer. Mas, ao mesmo tempo, me colocar novamente à disposição, vereador. Volto a falar. O que eu solicito apenas dessa gestão é diálogo. Eu quero ter mais diálogo, porque eu sei que eu posso interferir até positivamente. Tem discussões que eu não precisaria nem levar publicamente se eu tivesse minimamente um diálogo com a gestão. Só que eu sinto dificuldade de dialogar com a gestão. Eu não sei como é que as pessoas da gestão pensam, se acham que se dialogar comigo vai me dar espaço político, se eu vou crescer. Eu não sei o que é que se pensa. Mas para mim é muito pequeno esse tipo de pensamento, quando a gente não consegue perceber que uma cidade do tamanho de Olinda precisa da interferência de todo mundo. Não é se determinados grupos ou determinadas pessoas, não. E isso é algo que quem estuda ciência política sabe, que uma gestão pequena tem resultados pequenos. A consequência se dá por si só. É histórico. Se você observar gestões pequenas, a consequência vai ser pequena. Porque não tem a capacidade de dialogar. O diálogo, vereador, é o mais fundamental instrumento do que a gente faz. E por isso que eu quero novamente me colocar à disposição, porque eu acho que se eu tiver mais diálogo com a gestão, eu posso não só aprender, mas também ajudar e sanar determinadas discussões que eu acho que poderiam ser evitadas se a gente tivesse o mínimo de respeito e transparência nessa continuidade. Então, só queria aproveitar a oportunidade para novamente solicitar do senhor que faça algumas pontes necessárias, porque eu estou 100% à disposição para poder construir, porque o meu objetivo é de fortalecer a população olindense. Agradeço, vereador. Eu incorporo a parte de Vossa Excelência e quero dizer que já tive uma conversa inicial com o prefeito acerca dessa vontade e da anuência, eu creio, de todos os vereadores, porque a opinião é opinião. Pode ser aceita ou não, mas eu posso ouvir sua opinião, né? Eu acho que a opinião não tem dificuldade nenhuma nós ouvirmos de todos, né? E concedo a parte ao vereador Jesuíno. Muito obrigado pela parte, vereador Biai. Primeiro, só queria linkar aqui algumas situações que foram colocadas por Vossa Excelência. Primeiro, na questão do carnaval, graças a Deus não tive problema nenhum, entendeu, com os blocos que a gente apoiou aqui na cidade. Inclusive, até apoiamos 22 blocos no carnaval passado. Esse ano apoiamos 23, né?
mesmo com um bloco a menos aí, que a gente deu um apoio, que é de Jardim Brasil, mas apoiamos 23 blocos. Né? Então, o que me deixa triste, como foi colocado por Vossa Excelência, é que realmente nós colocamos faixas desejando um feliz carnaval, né, para todos os moradores. Nossas faixas foram retiradas pela própria prefeitura, né? Foram retiradas nossas faixas e assim, vou até citar o nome, mas tipo, só para que as pessoas possam saber que tipo, isso aí realmente é uma perseguição, né? E como foi colocado aqui por Décio, por Vinícius, perseguição da prefeitura com nós vereadores da oposição. Existia uma faixa minha e 30 metros depois existe uma faixa do vereador Felipe Nascimento. Mas só a minha faixa foi retirada, né? Então, realmente deve ter caído, né? A gente amarrou errado. Então, assim, a perseguição é que faz com que cada vez mais a gente vá mostrando o que vem errado com a gestão. Quanto à questão do mofo, vereador, o mofo que existe lá é o mesmo mofo que Vossa Excelência conhece. Vossa Excelência reclamava muito do mofo no seu gabinete na gestão passada, quando era Jorge Federal. Reclamava muito do mofo que existia no gabinete. É o mesmo mofo. Então, é mofo. Mofo é mofo. Então, não tem que discutir. Agora, se quiser conhecer, saber melhor, eu convido Vossa Excelência para que a gente possa ir lá e eu acompanhar Vossa Excelência para poder mostrar o que está acontecendo. Eu vi aqui que eu quero aqui já deixar de antemão, né, vai ser aprovado, vai ser votada a audiência pública para discutir a prestação de contas, para que a prefeitura possa apresentar as contas do carnaval. Eu peço para que a prefeitura, a Secretaria de Cultura, mande o relatório para a gente um dia antes e não traga o relatório só no dia da audiência, para que ela possa mandar para a gente, né, que esse relatório um dia antes da audiência, para que a gente possa estar discutindo realmente, né, e não simplesmente apresentar como toda vez apresenta. Aqui a gente vê a apresentação de RQD da prefeitura, das secretarias, principalmente Secretaria da Fazenda, mas eles não mandam relatório um dia antes, só mandam o relatório no dia da audiência. Então fica difícil da gente poder estudar o relatório que a prefeitura, que a secretaria está mandando. Muito obrigado, vereador, pela parte. Incorporo a parte de Vossa Excelência e gostaria de agradecer ao vereador Tony Magalhães pela cessão do tempo, ao vereador presidente Saulo Holanda também pela cessão do seu tempo e agradecer a todos os amigos que por mais de 30 minutos me ouviram. Muito obrigado. Então, encerro o livro de oradores. Está encerrado o livro de oradores. E declaro aberto, tem ordem do dia? Vereadores presentes. Vereadores presentes na quarta sessão ordinária. Vereador Tostão de Olinda, Irmão Biá, Bruno de Melo, Denise Almeida, Everaldo Silva, Felipe Nascimento, José Brachanista, José Araújo, Flávio Nascimento, Jojo Guerra, Décio Silva, Ricardo Souza, Saulo Holanda, Biá e Tony Magalhães, Vinícius Castelo e a ausência justificada do vereador Vladimir Labanca. 16 vereadores presentes, senhor presidente. 16 vereadores presentes, senhor presidente. Com coro regimental, declaro aberta a ordem do dia e peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ordem do dia. Ordem do dia da quarta sessão ordinária. Projeto de Lei 88, autor vereador Flávio Nascimento. Minuta. Ementa. Dispõe sobre a instituição da Semana Municipal de Conscientização e Apoio à Pessoa com psoríase no âmbito do município de Olinda. Parecer da Comissão de Legislação é pela constitucionalidade e legalidade, parecer da Comissão de Saúde é pela aprovação, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis, coloco em discussão o projeto do vereador Flávio Nascimento, projeto 88. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem concorda permaneça como se encontram. Aprovado. Projeto de Lei Ordinária 1/2003, autor vereador Biai. Ementa, denomina de Vila Olímpica Rei Pelé, a Vila Olímpica de Rio Doce, localizada na terceira etapa do bairro de Rio Doce. Parecer da Comissão de Obras é pela aprovação e parecer da Comissão de Legislação e Justiça é pela constitucionalidade e legalidade, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis, coloco em discussão o projeto
do vereador BI número 01. Em discussão, não havendo quem queira discutir. Em votação, quem concorda permaneça como se encontram. Aprovado. Queria solicitar para subscrever, senhor presidente. O vereador Severino Barbosa me autoriza? Está autorizado a todos subscrever. Projeto de... Todo plenário. Projeto de lei 6/2023, autor vereador Biai, ementa, institui no calendário esportivo da cidade de Olinda as modalidades ciclismo, pedestrianismo, corrida, de rua, rústica, campeonato de futebol de bairros, torneios de voleibol, basquetebol e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação de Justiça é pela constitucionalidade e legalidade, e parecer da Comissão de Educação é pela aprovação, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis, coloco em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Tem complemento de expediente aqui, requerimento 41, autoria do vereador Everaldo Silva, que requer voto de aplauso ao senhor Rodrigo Djalma Costa da Silva e a equipe do Núcleo de Fisioterapia de Águas Compridas. Também, na ordem do dia, também tem um voto de aplauso, solicitar ao presidente que a gente possa votar em bloco. Voto de aplauso solicitado pelo vereador Everaldo Silva também para a senhora Alessandra Caneca, professora e diretora da Escola Municipal Eupídio França, localizada no bairro de Águas Compridas. Também um requerimento de voto de aplauso, agora do vereador Saulo Holanda. Então, a gente solicita que vote primeiro os dois de Everaldo Silva, senhor presidente. Com os pareceres favoráveis. Em discussão, o vereador autor Everaldo Silva vai discutir. Essas duas solicitações de voto de aplauso, eu queria pedir aí o voto de vocês também, porque é de suma importância a gente valorizar pessoas que vêm desempenhando um grande trabalho à frente aí. O Rodrigo Djalma à frente do núcleo de fisioterapia lá de Águas Compridas e a diretora Alexandra à frente da escola Eupídio de França, lá no Alto Nova Olinda. Acho que após o Rodrigo assumir lá, o núcleo deu um grande avanço na quantidade de pessoas atendidas diariamente lá no núcleo de fisioterapia, fazendo com que o trabalho seja reconhecido aí por toda a população. E com relação à diretora Alexandra também, ela vem desempenhando um grande trabalho lá na Escola Eupídio de França. Para vocês terem ideia, essa escola hoje tem aulas de poesia, tem aula de música, e tudo isso não é que tem os professores específicos, não. Tem professores que dão aulas e também tem um professor lá que é músico. Aí esse professor criou essa aula de música lá para os alunos. Lá a gente fez, no final do ano, a gente fez uma cantata de Natal, onde os alunos se apresentaram. Foi muito, muito bonito. É importantíssimo isso aí. A escola Eupídio de França é uma escola que eu acompanho desde criança e sempre foi uma escola desvalorizada pela comunidade, onde muita gente falava mal. E hoje em dia é o contrário. Todo mundo fala muito bem, todo mundo quer estudar lá, e isso faz com que faça toda a diferença na educação, né, das pessoas lá do Alto Nova Olinda. E eu queria contar com a ajuda de vocês aí nesse voto de aplauso aí, que vai ser de grande reconhecimento para ambos aqui, tanto o Rodrigo Djalma como a diretora Alexandra. Ainda em discussão, o vereador Flávio Nascimento vai discutir. Boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar a Everaldo Silva, viu, Everaldo, porque foi uma das visitas minhas à fisioterapia. Eu vi a ação do senhor Rodrigo, o funcionário administrativo, e aquilo me emocionou muito, naquele gesto dele, que ele saiu da sala da administração, pegou o cadeirante lá embaixo, ele próprio. Então eu quero parabenizar mesmo de coração o gesto dele e dizer a você que quero também subscrever
também nesse voto de aplauso, porque merece parabenizar a gestão, porque tem sido a indicação muito perfeita desse funcionário. Muito obrigado a todos. Ainda em discussão, não tendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Queria só deixar aqui registrado aqui um voto de pesar, que eu acho que não chegou aí. A alguns vereadores, como Misael, como Jojó, como alguns aqui, Everaldo, conhecia ele, é de já uma boa hora. Foi suplente de vereador, ali da área de Águas Compridas. Bruno também conhecia ele, de Djalma, quem sabe, era meu amigo e meu irmão. A eleição passada, a dona Dete também conhecia. A eleição passada ele me apoiou, não foi candidato, me apoiou e estava comigo aí nesse segundo mandato meu, onde eu tenho um carinho muito grande pela família e Deus convocou ele para viver junto lá do Pai Eterno. E aí, nesse período aí de carnaval, ele teve o falecimento, então deixar registrado aqui meu voto de pesar. E no final a gente vai constar. E também Ricardo Costa, a gente também já registrou um voto de pesar. E também registrar o voto de pesar aqui, que o Ricardo Souza falou aqui, e Denise falou também, todos, o voto de pesar, o ex-deputado Hélio Orquiza, que também por esses dias Deus fez o chamado e está com o Papai do Céu lá. Um voto de pesar essas duas pessoas no final do nossa sessão. Então, pronto. Como é o nome dele? E um voto de pesar ao falecimento a Ismael. Então no Israel Campelo dos Santos. Aí no final vamos fazer esses três votos de pesar. Continuamos a nossa sessão. Dando continuidade à ordem do dia, com os votos pesares para o final da sessão. Requerimento 6223, autor vereador Saulo Holanda, requer voto de aplauso para a presente governadora para a vice-governadora por vistoriar a tragédia ocorrida no bairro de Águas Compridas. O voto de aplauso à governadora e à vice-governadora pelo o carinho que tem pela nossa cidade em sair do governo do estado, onde eu acredito que já existiu em vários municípios essa catástrofe que aconteceu na nossa cidade, e parabenizar e dar um voto de aplauso pela sua iniciativa de vir sentir de perto aqui junto da nossa cidade, nos morros. E também parabenizar o prefeito Lupécio, que eu acredito que o prefeito Lupécio, nessa data aí, se manou lá junto com ela e foi fazer as situações e as vistorias. Então, coloca em discussão o voto de aplauso. Todos podem subscrever. Todos podem subscrever. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Dando continuidade, requerimento 127. Autor, vereador Irmão Biá. Requer a mesa, após o cumprimento das formalidades regimentais, que seja aprovada a realização de audiência pública nessa Casa Legislativa no próximo dia 7 de março do ano em curso, com finalidade de ser discutida a prestação de contas do Carnaval 2023. Essa audiência está aí subscrita por vários vereadores, pela maioria. Aí fica marcado para terça-feira. Eu estou tentando, junto com o secretário-geral Júnior Lira, a gente ia fazer a sessão hoje, ela híbrida, mas não conseguimos. Aí durante a semana a gente vai conversando para dizer se vai ser online ou se vai ser presencial. Então está aprovado, está subscrito aqui. Eu vi que a grande maioria dos vereadores subscreveu, então está aprovada para terça-feira. Ainda em discussão? Só reforçando, senhor presidente, o autor da solicitação da audiência, para que mande o relatório um dia antes da audiência, para que a gente possa conhecer de fato os números que vão ser apresentados nessa audiência pública, e que coloque, né, e que se organize para que se coloque o link para que a população possa participar também da audiência.
Vamos já deixar registrado aqui, tá aqui o vice-líder e o líder do governo, solicitar também esse, para poder encaminhar aos amigos. Então, coloca em discussão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem concorda, permaneça como se encontram. Aprovado. Encerrado a ordem do dia, senhor presidente. Então, questão de ordem do vereador Severino Barbosa Biai. Eu gostaria, senhor presidente, rapidinho, só agradecer aos vereadores que aprovaram essas duas proposições nossas. Dizer também que nessa questão da Vila Olímpica, especialmente, está aberta a subscrição de todos os vereadores e que eu pretendo articular com o prefeito para nós fazermos uma placa, né, decente, e que no dia da implantação, né, da colocação da placa, todos os vereadores estejam convidados, né? Inclusive, não todos mesmo, né? Não só de situação, mas de oposição. Porque eu acho que é uma coisa que vai além do nosso tamanho aqui, sabe? Então, Pelé que foi uma pessoa que realmente transformou o Brasil até. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Misael Prestanista. Senhor presidente, eu já vi muita coisa aqui na Câmara, certo? Eu já vi primeiro secretário chorar, eu já vi muito fazer sessão aqui, certo? Mas eu vejo um torcedor do Náutico pegar uma bola com tanto valor e dar para uma pessoa, essa eu não tinha visto ainda não. Você sabe quanto era que valia essa bola hoje? Não tinha preço. Eu passei um período, fora a sessão, eu passei um período na minha vida que realmente Ricardo Souza que diz, né, que eu não me lembro, mas Ricardo Souza disse que um dia ele foi me pedir uma bola, né, para jogar. Eu passei uma fase na vida ali, quando eu iniciei, e a gente era muito ligado aos carnavais, ao São João, chegamos a ter umas 20 e tantas quadrilhas ali, e ao futebol nem se fala. Eram peladas e mais peladas, escolinha de futebol. Então eu realmente foi algo assim inexplicável. Eu hoje não consigo explicar, né, como é que eu estava naquele palanque, não sei se vocês viram uma foto já por aí. Eu estava naquele palanque e Pelé, de uma forma que eu nunca joguei nem bola profissional, nem jogar minhas peladas. Eu era um dos grandes pernas de pau de pelada dentro do bairro do Rio Doce. E realmente ele assinou de uma forma tão assim simples, né? Simples, porque foi uma pessoa grande que eu vi simples, né? E infelizmente eu não sei. E até hoje eu suponho que ela está com alguém que está guardando, quem sabe um dia descubra. E por fim eu diria o seguinte, sabe? Perdemos Hélio Urquiza, que era uma pessoa que a gente conhecia, perdemos Ricardo Souza, Ricardo Costa, agora não, né, cara? Mas eu digo aqui a vocês o seguinte, todos vão passar, todos, não vai ficar ninguém. A eternidade, ela só vai existir para aqueles que passarem, através daqueles que ficarem, enquanto pensarem naqueles que passarem. Só. Então, presidente, eu sugiro ao vereador que ele... Vereador, o senhor não vai fazer a placa, né? Não vai colocar? Porque o senhor não faz uma bola lá e coloca também, substituindo? O senhor não faz também? Eu sugiro ao senhor que mande fazer uma bola lá e bota o nome de Pelé. E botar o nome de Pelé. Eu peguei até uma foto. Então, só para eu... Pronto. Não. Faça aí. Então, ainda tá em discussão. Não tendo mais quem queira discutir. Encerrada a sessão. Convoca a próxima para o dia 7, no horário regimental, e vamos fazer os votos de pesar ao senhor Israel Campelo, Hélio Urquiza e Djalma Boa Hora. E Ricardo Costa.
Então encerra a sessão e convoca a próxima para o dia 7/3/2023, no horário regimental, às 10 horas. Obrigado a todos e fiquem com Deus. Ô, Biai.